Foi o que disse ontem, nesse final de semana, não sei se foi ontem, sábado, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que alguns falam, ele já não está tão próximo de Bolsonaro, tal, não está. Ele participando de um evento nesse final de semana, lá no Esfera, ele disse, eu sou bolsonarista e vou continuar sendo. Vamos ouvir. A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita de qualidade. Tarcísio, a provocação do Estadão a você ser bolsonarista é muito simples. É a seguinte: como conquistar um eleitorado de centro fazendo parte de uma corrente política que está na atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? Não, olha, não vejo problema nenhum. Eu não vejo por que a gente está na atenção da Polícia Federal, por que essa corrente está na atenção da Polícia Federal. Veja, o que aconteceu no período que o Bolsonaro teve presidente. A gente enfrentou uma pandemia, entregou um Brasil crescendo, entregou um Brasil gerando emprego, entregou um Brasil com déficit em queda, entregou um Brasil que teve pela primeira vez redução de custos administrativos desde a Constituição de 88, teve apreço fiscal, o Brasil foi entregue com superávit. Enfim, reformas estruturantes têm sido feitas desde 2016 e essa trajetória não se encerrou de 2019 a 2022. E o que a gente acredita? No Brasil próspero, no Brasil pujante, no Brasil democrático, no Brasil que vai ser um grande exemplo na América Latina e no mundo todo. Tá aí um trecho da participação dele, mas esse trecho que é interessante, eu sou bolsonarista, vou continuar sendo. Esse termo agora, né, ô Josias, o que significa ser bolsonarista? Mas o outro ponto que é muito interessante aí é sobre o ataque que Tarcísio vem sofrendo internamente. O próprio Silas Malafaia, ele já falou lá, inclusive, criticando o próprio Tarcísio, né? O Silas Malafaia cobrou o governador de falar mais, né, sobre Bolsonaro, para questionar essa questão da decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível. E ele tem sido pressionado a falar e bater no peito que é bolsonarista. Foi o que ele fez nesse final de semana. Inclusive, nessa segunda-feira, recebe o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que também eu acho que se considera bolsonarista, né? Como é que você analisa aí essa frase de Tarcísio, Josias? O Tarcísio está vivendo numa corda bamba, não é, Fabiola? Ele precisa se manter próximo do eleitorado do Bolsonaro sem mergulhar no poço de arcaísmo que é representado pelo bolsonarismo, né? Então ele diz, é preciso definir o que é bolsonarismo. E ele fala, eu sou bolsonarista porque eu defendo uma economia de mercado, liberal, defendo o SUS. É tudo que o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro subverteu a economia de mercado. Ele se mostrou iliberal, não tem nada de liberal. Ele transformou o posto Ipiranga dele, o então ministro da Economia, o Paulo Guedes, numa lojinha de conveniência. Então, o Paulo Guedes torturou o seu liberalismo, submetendo todos os seus princípios econômicos às conveniências do Bolsonaro. Então, fez isso na hora de interferir artificialmente no preço dos combustíveis, cancelando o imposto ICMS, que depois o governo teve que restabelecer depois da posse do Lula. Ele fez isso ao postergar, empurrar com a barriga o pagamento de precatórios, que, de novo, depois da posse do Lula, o Fernando Haddad teve que, num acerto com o judiciário, providenciar o pagamento desses precatórios. Então, o Bolsonaro, durante a sua presidência, sobretudo no populismo adotado por ele durante o processo eleitoral, ele subverteu todos os valores da economia. Não tem nada de respeito fiscal, compromisso fiscal, equilíbrio dos cofres públicos, como faz crer ou tenta fazer crer o Tarcísio. Ao mesmo tempo que se define na forma como ele diz, eu respeito a economia de mercado, sou liberal, defendo o SUS, algo que também foi desrespeitado pelo Bolsonaro durante a pandemia,
Durante a pandemia, o Bolsonaro, diferentemente do que faziam os operadores, os servidores do SUS, que tentavam ali vacinar o maior número de brasileiros, que eles conseguiram e atender da forma que conseguiam também as pessoas infectadas pelo coronavírus, Bolsonaro pregava a adoção de um remédio sem nenhuma eficácia no combate à doença. Então, ao mesmo tempo em que ele se define como bolsonarista, ele se apresenta como um anti-Bolsonaro. Os valores que ele diz defender não são os valores do Bolsonaro. E ele faz isso porque ele precisa se manter do lado do eleitorado do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele precisa se apresentar como um conservador não arcaico, um conservador que seja aceitável dentro de uma democracia, né? Então, daí essa perambulação do Tarcísio pela corda bamba. E dias antes ele tinha elogiado a Dilma Rousseff, que a Dilma, ele foi servidor do governo Dilma Rousseff, a Dilma o acomodou na chefia do DENIT, que é o órgão que cuida das rodovias federais, e que na época estava infestado de corrupção, comandado ali por prepostos do Valdemar Costa Neto, que hoje é o presidente, é o dono do PL, o partido do Bolsonaro. Aliás, o Valdemar, na época do governo Dilma, xingava o Tarcísio de Freitas, com os maiores palavrões, os mais desqualificados. Hoje, ele tenta atrair o Tarcísio para os seus quadros. O Tarcísio, que está no Partido Republicanos, o Valdemar tenta atrair para o Partido Liberal, para o PL, né? Então, ele elogiou, porque ele teve, de fato, uma relação muito cordata com a Dilma Rousseff, no período em que serviu no DENIT, e elogiou e foi atacado vorazmente nas redes bolsonaristas, nas redes sociais bolsonaristas. Então, ele fica nessa corda bamba. Quando ele tenta demonstrar algum apreço pela civilidade, como fez ao elogiar o bom relacionamento que teve com a Dilma, ele é atacado e aí é questionado: olha, você é bolsonarista, afinal? Ele se diz bolsonarista, mas em verdade ele faz isso porque não deseja perder esses votos conservadores. E é preciso reconhecer, Fabiola, esses votos foram tirados do armário pelo Bolsonaro lá na sucessão de 2018 e não voltarão mais para o armário. Mas um pedaço desse conservadorismo, o menos arcaico, desembarcou do Bolsonaro para votar no Lula, para evitar que a democracia brasileira fosse conspurcada em 2022. Então, o Tarcísio tenta atrair de volta o conservador que foi para o Lula torcendo o nariz para arrancar o Bolsonaro da presidência, mantendo o voto bolsonarista tradicional. Então, ele quer o voto do bolsonarista antidemocrático e desse bolsonarista que desembarcou do Bolsonaro em 2022, porque viu que aquilo era uma canoa furada e elegeu o Lula, mas está aí está aí no acostamento, esperando para ver qual vai ser o candidato conservador para 2026. Dependendo do nome, se o nome for alguém como o Tarcísio, por exemplo, esse eleitor que votou no Lula para evitar o Bolsonaro, esse eleitor conservador, pode voltar para a canoa conservadora. Então, é esse exercício que o Tarcísio tenta fazer, Fabiola.